é a vantagem. Sim, sim. Então, por isso que eu disse, eu não podendo aplicar, como eu tinha aplicado no voto, o regime geral, ou eu reajusto para acompanhar que os valores ficam iguais, ou eu não aplico multa, pela ausência de comprovação de um multa. Que a regência é especial, não dá para evocar o Código de Processo. Não, aí não. Seria evocado no tocante a que tipo? Um tipo diverso do que serviu à condenação? Aqui é um regime especial. Em direito penal, a interpretação é distinta. Por isso eu retirei. Pelo regime geral do Geral, Código Penal. por isso é que verdade, eu imediatamente reajustei. Infringindo o princípio da legalidade específica. Então não podemos. Agora a questão é esta, realmente, quer dizer, refletindo bem sobre essas ponderações que o ministro Thiori suscita, o ministro Gilmar agora reafirma, é claro que quando há o concurso de pessoas, quando a gente discute na teoria geral do crime, se no concurso de pessoas haveria 1, 2 ou mais delitos, verifica-se que o Código Penal adotou a teoria do monismo, vale dizer, a unidade de delito e pluralidade de agentes. Mas nós absolvemos os empresários, os réus empresários, eles foram absolvidos. Em tese, teriam levado uma vantagem. Ao ferir, então, os condenados teriam direcionado a licitação e fatiado para ser convite e não tomada de preço, sem vantagem? Não, para beneficiar Eles são coautores. O que importa é que eles são coautores. Eles se tornaram copartícipes do delito. Agora, seria também... Não foi admitido. Agora, seria estranho condenar 3 réus pela metade, porque o Código Penal estabelece sanções penais. Exatamente, esse é o problema. Pena privativa de liberdade e multa. Então, o critério da especialidade, Excelência. A lei que incide, no caso da multa, não é o Código Penal, mas sim a 8.600. Não é o Código Penal, é o Estatuto das Licitações. É um regime jurídico especial. Mas o preceito secundário, o preceito sancionador, prevê a imposição de pena privativa de liberdade e de pena pecuniária de multa penal, a ser calculada segundo o regime especial ditado pelo artigo, acho que 99, não é? 99 da Lei 8666. Agora, qual é a base? A base econômica é o valor do contrato ou dos contratos licitados ou o valor potencialmente auferível. É evidente que a vantagem a que alude o preceito primário de incriminação, o intuito de obter vantagem para si ou para outrem. Vantagem para si ou para outrem. Qualquer vantagem, não é necessariamente a vantagem financeira. O ministro Lewandowski, invocando o magistério do doutor, eu tenho aqui esse texto, André Guilherme Tavares de Freitas, não é? Crimes na lei de licitações, destaca precisamente esse aspecto de que a vantagem pretendida pelo sujeito ativo poderá ser qualquer vantagem, seja ela pecuniária, social, fama, divulgação do nome da empresa, política e outras mais. Ou seja, não se restringe à contratação em si, porém deve ser derivada desta. Então a questão é esta: podemos condenar 3 réus apenas a pena privativa de liberdade, deixando de observar o preceito sancionador que também impõe multa Ministro, penal? me permite uma observação. A pena, tanto a corporal quanto a pecuniária, se rege pelo princípio básico da individualização e, sobretudo, insto nesse princípio, existe o princípio da proporcionalidade. Se nós pegarmos como base da multa o valor do contrato e considerarmos a situação patrimonial de 2 servidores deste pequeno município aqui, deste estado, que é um dos menores da Federação, Rondônia,
que é justamente a comarca de Rolim de Moura, eles teriam um descenso patrimonial violentíssimo, teriam que talvez vender suas propriedades. Não há proporcionalidade, a meu ver, data vênia, pelo menos com relação a esses dois servidores, se aplicarmos a base que se pretende aplicar. Mas essa é uma questão talvez a ser resolvida pelo juízo da execução. Sim, mas nós temos que dar os parâmetros. Mesmo nós estamos fixando aqui, nós não podemos. Essa pena representa um confisco data vênia. Senhor presidente, nós não sabemos. Vossa Excelência me permite, eu vou concluir meu voto. Quero dizer que, do ponto de vista filosófico, eu concordo inteiramente com o ministro Barroso de que seria muito mais eficaz uma pena pecuniária em delitos dessa natureza do que até a pena privativa de liberdade num regime semiaberto, etc. Mas aqui não se trata de escolher, vamos dizer, posições filosóficas. Aqui se trata do princípio nulla pena, nulo crime, nulla pena sine lege. Princípio da legalidade estrita. Sim. Aqui nós estamos diante de um crime que pode resultar em vantagem ou não. E a pena de multa está fixada, está estabelecida para os casos em que se obtém uma vantagem pecuniária. No meu voto eu acentuei que a vantagem aqui, ficou claro, que não se trata propriamente de uma vantagem pecuniária, muito menos do prefeito ou dos membros da comissão de licitação. Então, no meu entender, do ponto de vista da estrita legalidade, não há base normativa para fazer incidir a pena de multa nesse caso, nos casos em que o crime se dá sem vantagem pecuniária. Vejam que ironia. Né? Eu não posso criar uma norma. Eles hoje são secretários de Estado. Como? São secretários de Estado e nós estamos aqui preocupados se eles têm recursos para pagar. Não é. A preocupação não é essa. Ministro Teori, eu acho que a questão não é o nulla pena. Eu acho que a questão é conceitual que seja vantagem. Eu não posso crer que alguém fraude uma licitação sem que seja para obter vantagem. Não passa pela minha cabeça, também, a menos que Vossa Excelência pela minha, não. cogite outra possibilidade que não seja essa. O que eu quero dizer é que pode acontecer que ocorra o crime sem vantagem pecuniária. Isso aqui todo mundo aceitou isso. Todo mundo aceitou isso. Que as vantagens podem ser de outra natureza. Acabou de se dizer. Agora, a multa não pode incidir sobre vantagem de outra natureza que não seja pecuniária. E a vantagem pecuniária não foi demonstrada aqui em relação ao prefeito e esses dois membros. Então, senhor presidente, eu não vejo outra alternativa senão deixar de aplicar a pena de multa, num caso desse, por falta de base legal de incidência da multa. E, para concluir, na questão da perda do cargo, eu vou acompanhar o relator também, entendo que é aplicável aqui revisor, né? Com a relatora e com o revisor. Eu vou juntar voto escrito, porque não acho que não é o momento de fazer digressões a respeito, mas apenas em resumo, eu tenho uma convicção formada de que a condenação criminal transitada julgado tem como efeito secundário, natural e necessário, a suspensão dos direitos políticos, mas que a suspensão dos direitos políticos não gera necessária e naturalmente a perda do cargo público. Porque se fosse assim, qualquer pessoa qualquer servidor público de qualquer natureza, seja agente político, seja juiz, seja agente judiciário, seja servidor profissional, perderia o seu cargo automaticamente pela suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos é condição de assunção de cargo público, é condição legal de elegibilidade, mas não é uma condição necessária para a manutenção de cargo, especialmente de cargos públicos estáveis. De modo que não se pode dizer que o juiz perde o cargo porque perdeu os direitos políticos. O funcionário público perde o cargo porque perdeu os direitos políticos, teve suspenso os direitos políticos em função de uma condenação criminal. No caso específico dos parlamentares,
essa relação natural entre suspensão de direitos políticos e perda do cargo público também não se estabelece, essa consequência natural. E a Constituição, no artigo 55, parágrafo 2º, diz claramente que, nesses casos, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Eu não vejo como isso não deva ser considerado uma decisão de natureza constitutiva. De modo que, com essas breves considerações, eu vou acompanhar o ministro Toffoli, exceto na questão da aplicação da multa. Presidente, eu não votei, nesta questão da perda do mandato, então eu gostaria de fazê-lo para dizer, o meu posicionamento doutrinário é que deveria decorrer logicamente do sistema que a condenação implicasse na perda do mandato. Portanto, acho que esta seria a solução natural. Nada obstante isso, encontro obstáculo intransponível na literalidade do artigo 55, inciso 6º e seu parágrafo 2º. De modo que, embora ache que seja incongruente, a incongruência foi cometida pelo Constituinte. E, portanto, como eu posso interpretar a Constituição, mas nós estamos aqui para interpretar a Constituição e não para acrescer incongruências àquelas já criadas pelo Constituinte. Mas há uma... Nós temos que ter o texto é literal, muito claras, ministro Barroso, as consequências das nossas decisões. Porque condenar um parlamentar a 5 anos, ou 4 anos e meio, 5 anos e meio, 4 anos e meio, e deixar a discricionariedade do Congresso, a perda ou não do mandato, Vossa Excelência sabe no que resultará. Eu não acho isso bom, porém... Mas Vossa Excelência estará aqui para presenciar a consequência disso. É porque está na Constituição e eu, infelizmente, não sou constituinte, não tive um votinho sequer. De modo que eu lamento que tenha esta disposição. A Constituição diz que a perda dos direitos políticos é decorrente da sentença criminal transitada em julgado. Nós estamos aqui proferindo uma sentença criminal. No momento em que essa sentença transitar em julgado, eu entendo que é dever dessa Corte decretar a perda. Ela não pode abrir mão, abdicar desse seu dever. Eu concordo da perplexidade de Vossa Excelência. Sob pena de até mesmo o cumprimento da nossa decisão, daqui a pouco ser colocada em xeque. E é isso que nós eu posso fazer. Senhor presidente, apenas fazer um breve acréscimo. Concordo com Vossa Excelência. A condenação criminal transitada em julgado acarreta, diz a Constituição, e é uma pena, vamos dizer, uma consequência, um efeito secundário da sentença penal condenatória, que independe de declaração na sentença, a suspensão dos direitos políticos, o que não significa necessariamente a perda de cargo público, seja de parlamentar, seja de qualquer outro cargo público. Agora, também nós decidimos aqui, numa recente sessão, de que o parlamentar, no exercício do cargo, não fica dispensado de cumprir a pena. O tribunal vai determinar o cumprimento da pena. E aqui nós decretamos a prisão de um parlamentar como é que ele vai no exercício cumprir do cargo. a pena e exercer o mandato ao mesmo tempo? Bom, senhor presidente, a Constituição prevê prisão preventiva de parlamentar. Mas são casos excepcionais, né? Sim, mas também são casos excepcionais. Ele vai cumprir a prisão preventiva no exercício do cargo. Como disse o ministro Barroso, foi o Constituinte que criou esse sistema. Eu também acho, até acho que em relação aos agentes políticos não parlamentares, se pode interpretar a Constituição, defendi isso em texto doutrinário, se pode interpretar a Constituição no sentido de que, justamente, por não ser um servidor público estabilizado, não ser um servidor público profissional, mas exercício de um cargo político transitório, se pode dizer que a manutenção da condição de cidadania, do exercício de direitos políticos, é condição também para o exercício.
Você pode até interpretar, mas, no caso de parlamentar, existe uma regra expressa na Constituição. De modo que eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para, nesse ponto, acompanhar o ministro. E isso está sendo cumprido no outro caso que houve condenação aqui. É por isso que a Câmara abriu o processo. Defenderam em 1985 que houvesse uma Assembleia Nacional Constituinte e não um Congresso Constituinte, porque essa incongruência é fruto do Congresso Constituinte. Sim, mas quem fez a Constituição era parlamentar. O Supremo Tribunal e, Federal, ministro evidentemente, estabeleceu essa incongruência. Explicação. Essa agora está na letra da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guarda da Constituição. Cabe a ele impedir que incongruências como essa ocorram cotidianamente. Nós temos a situação de um parlamentar que foi preso no exercício do mandato. Foi preso por quê? Foi condenado a mais de 8 anos, ou seja, a regime fechado. Aqui nós temos um condenado a regime semiaberto. Vejam que incongruência. Colônia penal. Hein? Regime penal. Mas ele vai frequentar o Congresso Nacional até 18 horas. Né? 18 ele vai recolher. Porque tem que ficar em colônia penal. Pois é absolutamente incompatível. Mas esse não é um problema nosso. É problema nosso. Não é sim. problema. Aí que está. Veja, é um problema nosso. O problema nosso é executar a pena. O problema nosso é executar as nossas decisões. Mas nós agora, cumpra o Congresso exercer o seu dever de fazer uma votação que é em caráter secreto, diz a Constituição, com amplo direito de defesa sobre a perda do cargo. Agora, se tratará não apenas de um parlamentar condenado, mas de um parlamentar com direitos políticos suspensos. Presidente, essa é a questão. Um comentário mais, comungando da perplexidade com essa incongruência. A Constituição diz que, no caso de condenação criminal, a Câmara ou o Senado, por voto secreto e maioria absoluta, decidirá a matéria. Eu posso interpretar a Constituição produzindo o melhor resultado possível e moralmente desejável, mas eu não posso vulnerar o texto. O Constituinte não estabeleceria uma votação secreta e por maioria absoluta para produzir uma decisão declaratória de cumprimento. Portanto, eu, infelizmente, não consigo superar o problema do texto. Eu, como Vossa Excelência e como todos nós, tentamos fazer da Constituição o melhor que seja possível, mas nos limites do seu texto, senão nós nos tornamos usurpadores de poder constituinte. De modo que eu não posso produzir a solução que eu desejaria, porque a Constituição não me deixa. Ministra... Com respeito devido e merecido à posição de Vossa Excelência. Eu entendo que quem não tem direitos políticos não pode exercer mandato eletivo. E mais, quem não... pessoa condenada criminalmente, sobretudo em condenações como essas, condenações acima de 4 anos, né, que implicam regime semiaberto ou regime fechado. Há uma incompatibilidade absoluta com o exercício do O Supremo já proclamou que, enquanto houver execução da pena, há automaticidade na suspensão dos direitos políticos. Esse fato atrai a deliberação, não a decisão da Casa Legislativa, mas a simples declaração da mesa. E aí nós temos a distinção. Foi essa a decisão do plenário. Cabe à mesa da Casa Legislativa declarar a vacância do pelo voto da relatora, nós teremos a explicitação da suspensão dos direitos políticos no título executivo judicial condenatório. Sim. Ministra... Apenas eu continuo mantendo a minha posição de que, pela Constituição, quem declara essa perda é o Congresso, a Casa Congressual. Ministra Rosa. Senhor presidente, a grande dificuldade da dosimetria da pena num julgamento colegiado é justamente, a meu juízo, a discricionariedade
que se faculta a quem efetua essa dosimetria. Basta ver aqui 4 anos e 5 meses, 4 anos e 6 meses, e 8 meses, 5 anos. Quer dizer, eu fico numa posição extremamente, eu me sinto até numa posição extremamente delicada se eu trouxer mais uma variação em termos de meses. Então, eu vou optar, e reconhecendo essa relativa discricionariedade do julgador, na medida em que ele parte de algumas balizas objetivas que a legislação estipula, mas sempre remanesce essa carga de discricionariedade, e eu observo, eu tenderia, só para explicitar com o ministro Barroso, a partir da pena mínima, ao estipular a pena base e ficar nos 2 anos pena mínima, mas eu não acompanharia o ministro Barroso quanto ao acréscimo pela continuidade delitiva de 2/3, eu ficaria com 1/3 junto com o ministro Toffoli. Então, diante dessa extrema dificuldade, para facilitar, eu peço vênia, eminente relatora, e eu acompanho a dosimetria do ministro Toffoli no que tange a pena de detenção, relativamente aos 3 condenados. Especificamente quanto à perda do mandato, eu já expus longamente a minha posição, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência e a todos que acompanham Vossa Excelência. Eu até, no meu voto, na oportunidade forte, no artigo 55, inciso 6, parágrafo 2º da Constituição Federal, na minha leitura e com a minha compreensão, pode não ser o mais desejável, mas foi a opção, do meu ponto de vista, do legislador constituinte, eu acompanho relatora e revisor. Remanesce a questão da multa. Sim. E eu confesso a Vossa Excelência que eu estava muito impressionada com a fundamentação do ministro, ou pelo menos com pontos trazidos pelo ministro Marco Aurélio, porque, na realidade, o meu juízo condenatório com relação aos 3 se fundou exatamente na burla à licitação pelo fracionamento dos preços das obras que levaram à modalidade do convite. E, por isso, eu não condenei os integrantes, os particulares, eu me restringi aos agentes políticos. Então, eu estava inclinada, não, mas então não posso falar em vantagem alguma para efeito de multa. Por outro lado, entendo que a multa, num caso como esse, se impõe. Aí vem fazer a leitura, fazer uma releitura aqui, do artigo 99 da Lei 8.666. O que diz o artigo 99? A pena de multa cominada nos artigos 89 a 98 desta lei. Então, vou lá. Condenei com base no artigo 90 da lei. O que diz o artigo 90 da lei? Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Bom, então se diz detenção de 2 a 4 anos e multa, com todo respeito, me parece que eu não devo, sobretudo num caso como esse, absolver ou não impor a multa. A dificuldade é a fixação da base de cálculo. Aí eu vou lá, retorno ao artigo 99. A pena de multa combinada nos artigos 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença, ou seja, há uma quantia fixada na sentença, e aí continua, e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Bom, se eu afirmei e condenei, o meu voto foi no sentido da condenação, com base no artigo 90, dizendo que se trata de um crime formal que independe de resultado naturalístico, consequentemente, independe de qualquer proveito econômico auferido pelo agente. Sim. E se o artigo 99 não exclui a multa, então eu fico com ou potencialmente auferível pelo agente, com a parte final,
e entendo que se deva arbitrar e, pedindo respeitosamente vênia aos que compreendem de forma contrária, entendo absolutamente razoável o critério eleito pelo eminente revisor e acompanho Sua Excelência. É como voto. Ministro Gilmar Mendes. Eu votei. Perdão. Senhor presidente, em resumo, eu queria dizer, e peço vênia para divergir da ministra Carmen Lúcia e também do ministro Toffoli para acompanhar a dosimetria do ministro Roberto Barroso, sobretudo no que diz respeito à culpabilidade, porque entendo que a culpa, nessa primeira fase da dosimetria, não pode ser exacerbada porque ela já está íncita no tipo penal. Portanto, pelos cálculos que fiz, e levando em consideração também este fato, eu me adequo à dosimetria final da pena corporal estabelecida pelo eminente ministro Roberto Barroso, divergindo um pouco em pequena escala da dosimetria da eminente relatora e do ilustre revisor. Fico, portanto, com as contas feitas pelo ministro Roberto Barroso. Com relação à multa, realmente eu me encontro numa aporia, num beco sem saída do ponto de vista lógico. E como nós não estabelecemos com certeza, aquela certeza que se faz necessária no processo penal, de que houve uma determinada vantagem, ou que essa vantagem teria sido oferida pelo prefeito de então, atual senador, e pelos 2 membros da comissão de licitação que foram condenados, eu entendo que não é possível, de forma data vênia um tanto quanto arbitrária, estabelecer uma multa, porque não temos uma base adequada. De outra parte, nós dizemos que vamos aplicar a vantagem potencial. Como já adiantei, penso que isto vulneraria o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, porque nós até admitiria a proposta da ministra Rosa Weber no sentido de que nós arbitrássemos uma multa, tendo em conta esses parâmetros. Mas a verdade é que nós não temos nos autos nenhuma peça que nos indique com firmeza e com certeza qual é a situação patrimonial dos réus condenados. Portanto, aplicarmos uma multa arbitrária que possa eventualmente exceder o patrimônio de alguns dos réus, sobretudo dos servidores, essa multa equivaleria a um confisco. E a Constituição veda expressamente a pena de confisco. Então, nesta aporia, nesta impossibilidade lógica de prosseguir data vênia, ainda que o dispositivo legal, o artigo 90, estabeleçam a pena corporal mais multa, mas considerando que não é possível encontrar-se a base adequada, a míngua de elementos constante nos autos para aplicar essa multa de natureza pecuniária, eu fico apenas na multa corporal e, nesse caso, adoto o raciocínio feito pelo eminente ministro Roberto Barroso. É como voto. O ministro Barroso aplica multa. Não, salva só na pena corporal. E acompanha o ministro Teori. Sim, perdão, exatamente, acompanho apenas na corporal o ministro Barroso e na pena de multa acompanho o ministro Teori Zavascki. Só queria fazer, senhor presidente, a leitura da parte final do meu voto, que eu tenho como lido na medida que distribuí para Vossas Excelências, mas para a ciência da defesa. Proponho, finalmente, é o último parágrafo do meu voto. Como já me manifestei em outras ocasiões, e esta Corte já assentou, por maioria de votos, que para efeito de interrupção do prazo prescricional vale a data da sessão de hoje. Sim. Porque ela é pública e aí está se dando a publicidade da decisão. Só para assentar, por em razão da defesa, ter ciência, eu já dei ciência aos colegas, mas como não tinha feito a leitura, a defesa fica com a ciência dessa minha posição. Obrigado, presidente. Neste caso, acompanha, porque no final também eu chamei atenção para isso. Ministro Gilmar. Presidente, estamos a ver quão difícil é essa questão da dosimetria a partir
das manifestações individuais. E daí a necessidade dos ajustes, né? E da necessidade de que nós também ajustemos a uma das posições que se delineiam a partir da manifestação do relator ou do revisor. Já manifestei o meu embaraço inicial em relação à pena de multa, mas a mim me parece que a resposta dada na objeção suscitada pelo ministro Celso de Mello, já tinha sido enfatizado também no voto do ministro Toffoli, parece suficiente para dizer que, de fato, o modelo exige a aplicação da pena, né, privativa de liberdade e multa, e faz essa valoração. E aí o argumento da teoria unitária ou monista me parece suficiente para o fim de, então, justificar a aplicação da pena de multa. Eu tenho também dificuldade, em função do debate que nós travamos aqui, eu fiquei vencido, um caso já antigo, sobre este aumento, essa causa de aumento, só me engano, 327, parágrafo 2º, não é? Por conta também aqui da legalidade estrita, mas eu sei até que o tema está novamente em aberto num outro caso, mas aí é uma questão que precisa ser decidida. Nesse sentido, eu acompanharia a oposição que eu sustentei, em função do caso estar reaberto. Em princípio, eu poderia até subscrever a posição dominante em homenagem à ideia e ao postulado do colegiado, mas como nós estamos com essa questão em aberto, e acho que falta, inclusive, o meu voto, né, nesse debate, num caso mais ou menos recente, nesse ponto eu subscrevo a posição externada pelo ministro Dias Toffoli. Em relação a esse tema, outro, da perda dos direitos políticos e, eventualmente, do mandato, é uma questão realmente controvertida e foi largamente debatida na ação penal 470 e já causava também perplexidade antes. O tribunal já discutira com outra composição também a necessidade eventual de compatibilização dos possíveis comandos em linha de colisão ou de contradição. E no debate que nós travamos, eu não vou agora alongar nesse debate, mas até mesmo a verificação dos aspectos relativos ao desenvolvimento histórico sugeriu que os parlamentares tinham, em alguma medida, consciência de que a limitação que se estava a estabelecer, talvez contassem com uma lei, era para casos determinados. Eu cheguei até a levantar uma manifestação à época trazida pelo senador o constituinte Nelson Carneiro, dizia ele. Também quero destacar um outro aspecto: o deputado e o senador também guiam automóvel e podem ser acusados e condenados por um atropelamento, por um crime culposo. E vejam que a sentença confirmatória de culpa do tribunal é irrecorrível. Neste caso, perde o mandato o senador, o deputado condenado, conforme dizia ele o artigo 64. Essa é uma sentença definitiva e irrecorrível. Quanto à segunda parte, não tem nenhuma restrição, somente quanto à primeira. Por exemplo, se há uma briga e um deputado é condenado porque deu uma bofetada, então ele perde o mandato. Ora, então ele tem que tomar a bofetada e ficar assim pensando: não posso evitar porque posso perder o mandato. Quer dizer, é um excesso. O funcionário público, a rigor, perde o cargo quando condenado a pena superior a 2 anos. Mas quanto ao deputado e ao senador, há uma interpretação rigorosa deste
artigo, cujo parágrafo 2º ainda estatui que a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado por voto secreto. Portanto, acho que isso é uma ameaça a todos os deputados e senadores. Aparentemente, a preocupação naquele momento não era com a perda do mandato como consequência da condenação nos crimes graves, né, cometidos, mas exatamente nessas questões menores. Isso talvez também tenha sido a motivação da emenda apresentada pelo deputado, pelo constituinte Antero Paes de Barros. Então, a meu ver, isso foi objeto de bastante discussão e depois certamente vamos ter a oportunidade de eventualmente fazer uma análise mais aprofundada dessa matéria, mas eu acho que é suficiente notar que o texto constitucional, por exemplo, prevê a possibilidade de perda do mandato e dos direitos políticos no caso de improbidade administrativa. Prevê, naqueles casos todos decretados pela Justiça Eleitoral, entre eles a captação de sufrágio, por exemplo, sem essa ressalva. Daí, então, ter sustentado, quando discutíamos a ação penal 470, que era preciso salientar que realmente causa perplexidade imaginar que a condenação criminal transitada em julgado gera suspensão automática dos direitos políticos. Todavia, em diversos casos, o mandato parlamentar poderá ser mantido por deliberação da Casa Legislativa ou até mesmo, antes de sua omissão, em deliberar sobre casos concretos. Parece evidente, dizia eu então naquele momento, parecia evidente não ser viável o exercício do mandato parlamentar por quem está com os direitos políticos suspensos, conforme salientavam a muitos ministros Pertence e Marco Aurélio, ainda na discussão anterior. Aqui parece realmente que há essa pânia ou essa incongruência que demanda harmonização, a partir até de critérios de concordância prática. A interpretação, então, que se propunha afirmava que, nos casos mencionados, improbidade administrativa contida no tipo penal e condenação à pena privativa de liberdade superior a 4 anos, a suspensão dos direitos políticos poderá ser decretada pelo Judiciário com a consequente perda do mandato eletivo. Do contrário, nós geramos, então, esta outra incongruência no sistema. Pode-se perder os direitos políticos e o mandato por decreto emanado de uma sentença, vamos chamar assim, cível, na ação de improbidade, mas não se pode na ação penal, em que se verifica igualmente a prática deste ato de improbidade. Era para isso que nós chamávamos a atenção naquele debate da ação penal 470. Por outro lado, claro, a norma continua em vigor, remanesce com as casas legislativas o poder de decidir sobre a perda do mandato em diversas outras hipóteses de condenação criminal, não abarcadas por essa proposta de interpretação, especialmente quanto aos crimes de menor potencial ofensivo, que aparentemente lastreava a preocupação do Constituinte, exatamente quando formulou a restrição. Desse modo, para as hipóteses em que a Casa Legislativa deve decidir sobre a perda do mandato, deve-se admitir, por óbvio, a possibilidade de a decisão preservar o mandato parlamentar e até mesmo de a omissão do parlamento significar a manutenção do mandato. Parece-me, então, que uma interpretação harmonizadora, de forma adequada, do disposto no artigo 15, inciso 3,
com o artigo 55, 6 e parágrafo 2º, ambos da Constituição, deve levar-nos a entender que, quanto aos crimes cujas condenações não gerem a perda automática do mandato parlamentar, em razão desta depender da deliberação da Casa Legislativa, a eficácia da suspensão dos direitos políticos decorrente da decisão judicial está condicionada à manifestação em mesmo sentido da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, conforme o caso. Isso porque, a meu ver, é absolutamente incongruência. Isso leva a uma outra incongruência que não se pode vislumbrar: o exercício de mandato parlamentar por aquele cujos direitos políticos estejam suspensos. Aí, isso me parece que essa sustentação que, de fato, gera mais uma perplexidade e incongruência no sistema. Assim, nos casos em que a Casa Legislativa incumbir a decisão sobre a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos será, de fato, um ato complexo, dependendo da reunião das vontades do Poder Judiciário, sentença criminal transitada em julgado, com a da Casa Legislativa respectiva, nos termos do artigo 55, 6 e parágrafo 2º. Assim, me parece que não estamos exorbitando, nem nos investindo de nenhuma função constituinte. Creio que assim estaremos preservando a unidade e a lógica do sistema, bem como a força normativa dos dispositivos constitucionais em questão. Assim, eu concluo, presidente, dizendo que, além dos casos em que a condenação criminal transitada em julgado levar à perda do mandato, em razão da fundamentação da decisão, deixar expresso que a improbidade administrativa está contida no crime como elementar do tipo pelo qual foi condenado o parlamentar, há ainda outras hipóteses em que a gravidade do delito leva à aplicação da pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Nesses casos, aplicar-se-á o artigo 92 do Código Penal, de modo que a condenação poderá gerar a perda do mandato parlamentar em virtude do desvalor atribuído à conduta pelo ordenamento jurídico brasileiro e de sua incompatibilidade, portanto, com o exercício do mandato. Ressalte-se que, em ambos os casos, o Judiciário deverá apoiar-se no artigo 92 do Código Penal para exarar sua decisão. E diga-se, ressalte-se, esse entendimento não esvazia o conteúdo normativo do artigo 55, 6, parágrafo 2º da Constituição, uma vez que nas demais hipóteses de condenação criminal, a perda do mandato dependerá de decisão da Casa Legislativa a que pertencer o congressista, tal como nos crimes de menor potencial ofensivo. Assim, por exemplo, me parece que a missão institucional desta Casa é buscar uma compatibilização neste aranzel que se produziu em termos de incongruência normativa, pelo menos aparente. Temos a condenação por improbidade administrativa, muitas vezes por cortes inferiores, que vai levar à perda do mandato. Temos as condenações da Justiça Eleitoral, que vai levar à perda do mandato. Agora, a condenação criminal transitada em julgado deste Supremo Tribunal Federal, há uma pena privativa elevada em crimes contra a administração pública. Portanto, casos inequívocos de improbidade administrativa. Nenhuma dúvida quanto a isso. Esses casos não vão levar à perda do mandato. E aí nós vamos ter aquilo que é a fórmula jabuticaba, só no Brasil. É o parlamentar preso. O sujeito detentor do mandato, cumprindo pena longa de 8, 10 anos, mas que não pode exercer o mandato porque está preso. A mim me parece que esse é o desafio hermenêutico que se coloca, e esta Casa tem o dever de desatar. E não se trata de investir-se em poder constituinte, até porque a toda hora nós fazemos isso. Fazemos compreensões do texto constitucional e limamos sentido. O que foi, por exemplo, a discussão sobre o artigo 52, 10 da Constituição em relação ao controle abstrato de normas?
Ora, se fôssemos levar pela literalidade do texto constitucional, teríamos que dizer, claro, o Supremo tem que comunicar sempre ao Senado, porque é isso que resulta do texto constitucional. Mas não foi isso que o tribunal entendeu. E o fez compreensivamente a partir da releitura da emenda 16 de 65, entendendo que o sistema que se desenvolvera em relação ao Senado dizia respeito ao controle incidente de normas, controle concreto, e que não se aplicava ao controle abstrato. Haveria N exemplos de compatibilização que esta Corte faz em relação aos diversos temas. Por quê? Porque o texto constitucional, de fato, é vazado de maneira aberta. Por isso que o notável Conrad Hess diz que o caminho da interpretação é a concordância prática. E, neste caso, se reclama, até porque, vejam, as incongruências são múltiplas aqui, levando, inclusive, a essas contradições internas que levariam a contradições axiológicas extremamente graves. De modo que, nesse sentido, eu reafirmo o voto já proferido na ação penal 470, entendendo que, no caso específico, há de resultar, sim, também na perda do mandato. Marco Aurélio? Presidente, serei breve no voto e começo pelo critério trifásico quanto à pena a ser fixada, distinguindo pena base, agravantes, atenuantes, causas de aumento, diminuição da pena, institutos inconfundíveis. As circunstâncias, começo por Ivo Cassol, as circunstâncias judiciais se mostraram negativas, conforme ressaltado no voto da relatora e também no voto do ministro revisor. E entre a pena base de 2 anos, a pena mínima para o tipo 2 anos e a máxima de 4, fixo a pena base em 3 anos, como fez, se não me falha a memória, a ministra relatora, né? Não. Para Ivo Cassol? Para Ivo Cassol, a pena base 2 anos e 6 meses. Fixo nesse patamar médio, presidente. Observo a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha G do Código Penal, parte geral, aplicável, portanto, mesmo em se tratando de crime previsto em lei especial, né, que é a infração a dever do cargo. E, então, eu tenho aqui a percentagem de 1/3, chegando, portanto, a 4 anos. Também considero, como fez a relatora, a causa de aumento, não é agravante, não há sobreposição, a causa de aumento prevista na lei de regência, ou seja, a lei 8.666, de 1/3. E, com isso, elevo a pena para 5 anos e 4 meses. Apontou a relatora que nós tivemos aí um rosário de práticas delitosas, ou seja, 12 crimes. E, então, não posso desconsiderar a percentagem máxima da continuidade delitiva de 2/3, tal como prevista no artigo 71 do Código Penal. E, portanto, chego a uma pena final de 8 anos e 10 meses. Multa, presidente. Podemos aqui assentar que esse agente Ivo Cassol, ele em si, ele teve vantagem na espécie distorcida de licitação? A meu ver, não, porque não posso presumir o extraordinário que tenha havido passagem aí de valores, inclusive por debaixo do pano, para o então prefeito
que capitaneou a licitação. Por isso, entendo que não há base para acionarmos o artigo da Lei 8.666, o artigo 99 dessa lei. Estabeleço, portanto, a pena de detenção em 8 anos e 10 meses e fixo o regime fechado para cumprimento dessa pena, mesmo porque a fixação do regime é norteada não pela pena imposta, mas pelas circunstâncias judiciais, como está no parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal. No tocante a Salomão, fixo a pena base também em 3 anos, aumento de 1/3 ante a causa de aumento da lei especial, chegando a 4 anos. E, presente a continuidade, aplico a percentagem 2/3, desaguando esse cálculo em uma pena final de 6 anos e 8 meses de detenção, como as circunstâncias judiciais, tanto que elevei a pena base, se mostram, no caso, negativas, aciono o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal e também fixo o regime de cumprimento como sendo fechado. Por último, nós temos Herodi, o outro acusado condenado. Fixo a pena base em 2 anos e 3 meses, ante as circunstâncias judiciais específicas desse condenado, aumento, ante a causa de aumento em 1/3, chego a 3 anos de detenção. Também aqui fixo presente o parágrafo 3º do artigo 33 do Código, ou seja, o caráter negativo das circunstâncias judiciais, fixo o regime fechado. Resta a problemática, presidente, alusiva à perda do mandato. Nós estamos aqui a cogitar de crime contra a administração pública. De início, incide, portanto, como efeito da sentença condenatória, o disposto no artigo 92, inciso 1, alíneas A e B do Código Penal. O Supremo, enfrentando a problemática do artigo 15, inciso 3º, teve esse preceito como auto-aplicável. Não dependeria, eu ainda ponderei que dependeria de uma disciplina normativa para saber os crimes que levariam, enquanto cumprida a pena, executada a pena, à suspensão dos direitos políticos, mas o tribunal foi categórico quanto à alta aplicabilidade linear desse preceito. Ainda estava no tribunal o ministro Moreira Alves quando travamos as discussões. Não consigo, presidente, vislumbrar conflito de normas na Carta da República presente o poder constituinte originário. O conflito é simplesmente aparente e uma interpretação sistemática do artigo 55 é conducente a concluir-se que há desvios de conduta de 2 gradações previstos no texto. Os desvios de conduta de gradação maior não exigem deliberação da casa, não exigem decisão da casa. Por isso é que nós temos o parágrafo 2º e o parágrafo 3º no artigo 55 da Constituição Federal. Quais são as práticas que levam em si a necessidade da decisão da casa aqui integrado parlamentar? Como está no parágrafo 2º, tem-se a infringência
a qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que é o 54. Em segundo lugar, a referência ao inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E aqui, graça até mesmo o subjetivismo. E, por último, a referência, exigindo, portanto, deliberação, decisão da Casa, ao inciso 6 do mesmo artigo, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Mencionou-se aqui a suspensão dos direitos políticos, consequência da execução da pena, enquanto a pena estiver sendo executada? Não. No tocante à suspensão dos direitos políticos, bem como no tocante ao parlamentar que deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, e também no tocante ao pronunciamento, daí ter ressaltado o ministro Gilmar Mendes, que se acabaria dando uma eficácia maior ao pronunciamento da Justiça Eleitoral do que de um título condenatório criminal emanado do Supremo. No tocante à decretação da Justiça Eleitoral, é suficiente um ato, não um ato constitutivo, mas um ato declaratório. Isso sem apontar que decisão do Supremo não fica submetida à condição resolutiva, ou seja, uma deliberação em sentido contrário de um outro poder. Por isso, reafirmo o entendimento que sustentei quando nós apreciamos a matéria na AP 470 e assento, como fez a relatora, na decisão proferida, a suspensão dos direitos políticos e assento até mesmo, e isso penso que constou do acordo na AP 470, a perda do mandato de senador da República. É como voto com a devida vênia daqueles que entendem de forma diversa. Senhor presidente, pela ordem, eu não me manifestei sobre esse aspecto. Eu quero reiterar o ponto de vista que já exarei anteriormente para dizer que este dispositivo da Constituição é da mais alta importância porque está intimamente conectado com uma cláusula pétrea que diz com a separação dos poderes. Quero me manifestar expressamente que entendo que incide, no caso, o artigo 55, inciso 6º, parágrafo 2º, para que a Câmara delibere, ou melhor, no caso, o Senado Federal, delibere como assim entender com relação à perda do mandato. Gostaria só de fazer um comentário. A hora já vai muito avançada para debates teóricos, mas eu acho que os esforços hermenêuticos, eles são valiosos e, inclusive, por vezes, a superação da textualidade, quando se cuide da promoção de direitos fundamentais. Mas, a meu ver, fazer um exercício hermenêutico elaborado para exacerbar o poder punitivo não corresponde ao meu modo de ver a vida. Obrigado. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, relatora, no que concerne a operação de dosimetria penal relativamente aos 3 réus. Inclusive, no ponto em que a eminente ministra relatora faz incidir a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 84, que corresponde ao que dispõe, ao que prescreve o parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. Acompanho Sua Excelência nesse ponto,
em atenção e em respeito ao princípio da colegialidade, porque já votei vencido neste plenário no sentido da inaplicabilidade dessa causa de aumento de pena a titulares de mandatos eletivos, considerada a regra inscrita no parágrafo 2º do artigo 327, renovada no parágrafo 2º do artigo 84 do Estatuto das Licitações. E invoco, como precedente desta Corte, deste egrégio plenário, o julgamento por 6 votos a 5, fiquei vencido também, juntamente com o ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes, ministros Nelson Jobim e o ministro Eros Grau. Ficamos nós 5 vencidos, mas prevaleceu o entendimento no inquérito 1769 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso, prevaleceu o entendimento da plena aplicabilidade dessa causa de aumento de pena previsto no parágrafo 2º do artigo 327 a titulares de mandato eletivo. Cuidava-se, naquele precedente, de um senador da República que havia sido governador de Estado e, nessa condição, estava sendo processado pela suposta prática do gravíssimo delito de peculato. Mas, de qualquer maneira, discutiu-se muito essa questão e o tribunal ficou profundamente dividido. Sei que essa questão está sendo renovada no inquérito número tal, de que é relator o eminente ministro, acho que Toffoli, eu tenho impressão ou não? Não, o ministro Fux pediu... o ministro Fux, tem razão. Relator, ministro... no caso Jaime Campos, do senador Jaime Campos. E, naquela oportunidade, então, eu irei proferir o meu voto, uma vez que o tribunal está reabrindo esse debate. Mas, enquanto não sobrevier qualquer alteração, eu me mantenho fiel ao princípio da colegialidade e, portanto, essa é a razão que invoco para justificar a minha adesão à manifestação da eminente ministra Carmen Lúcia, especificamente nesse ponto. De outro lado, senhor presidente, no que concerne a pena de multa, eu, tal como a eminente ministra relatora, eu também adiro, com toda a vênia, ao voto do eminente ministro revisor. Entendo que, no caso, se impõe a observância de um regime especial e o que justifica a aplicação da pena pecuniária, que tem uma base de cálculo definida de forma objetiva. A base econômica é o valor dos contratos licitados ou, não sendo possível perquirir-se, indagar-se desse valor, o valor potencialmente auferível. A mim me parece que basta o exame dos vários contratos celebrados pela administração municipal para se verificar que a base econômica sobre a qual deverá incidir essa pena de multa será a dos contratos realmente licitados. O artigo 99 fala da incidência da pena de multa, tratando-se de vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Eu invoco aqui, tal como já o fez o eminente ministro Gilmar Mendes, a teoria unitária ou a teoria monista, que rege como regra básica em nosso sistema de direito positivo o concurso de pessoas. É claro que há exceções pluralísticas, não é, a essa doutrina monista que o legislador penal adotou. Mas o fato é que, como dizem os tribunais, como diz esta Suprema Corte, RT 726, página 555, verbes,
a participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal. Eis que, ante a doutrina monista, perfilhada pelo legislador penal, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime. E para esse mesmo crime, o Estado definiu no preceito sancionador uma dupla punição. Há uma pena privativa de liberdade e há uma pena pecuniária, pena de multa, não havendo como cindir a aplicação da resposta penal do Estado para unicamente aplicar a pena privativa de liberdade, uma vez que há um critério objetivo definido pelo legislador, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o delito pelo qual estão sendo condenados esses 3 réus é o mesmo delito pelo qual foram acusados também os empresários. Na verdade, não há como distinguir, a não ser que estabeleçamos essa distinção que é meramente conceitual entre autoria e participação, mas não importa, quer se cuide do autor, quer se trate do partícipe, exceto se caracterizada uma participação de somenos ou de menor importância, aí sim é uma exceção pluralística à doutrina do monismo em matéria de concurso de pessoas, mas no mais é a teoria unitária, havendo unidade de crime, embora pluralidade de agentes, tal como no caso ocorre. Também no que se refere ao problema da perda do mandato parlamentar do senador da República, senhor presidente, eu peço vênia também para reiterar os fundamentos que deram suporte ao meu voto no julgamento dessa específica questão na ação penal 470. Então, destaquei, e não vou, obviamente, ler o meu voto, até mesmo pelo adiantado da hora, mas apenas uma breve observação. É claro que essa situação de incongruência que salta aos olhos, um parlamentar condenado às vezes a uma longa pena de prisão ou condenado a uma pena privativa de liberdade em regime que não permite o desempenho concomitante do mandato. Nós aqui estamos impondo a este congressista, a este membro do Senado da República, o regime penal semiaberto. Nos termos da lei, do Código Penal, artigo 33, da Lei de Execução Penal também, nos termos, portanto, da nossa legislação, executa-se o regime semiaberto em colônia penal ou em estabelecimento similar. É excepcional o trabalho externo, excepcional, mas a execução se dá no âmbito de uma colônia penal, o que torna, evidentemente, incompatível o exercício concomitante do mandato com o desconto da sanção penal. Agora, é interessante, e todos nós aqui sabemos disso, que todas as constituições do Brasil, desde a Carta Política do Império até a vigente Lei Fundamental, sempre estabeleceram como efeito resultante de condenação criminal a privação da cidadania. Por isso mesmo, o velho José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, na sua conhecida e clássica obra sobre a Carta Política do Império do Brasil, destacava, a propósito da interpretação desse preceito, que, aspas, seria, palavras do Marquês de São Vicente, seria inconsequente o cumprimento da pena com a intervenção do réu no regime político da sociedade, fecha aspas. Pois os que não têm o direito de votar ou por outra, os que não gozam de direitos políticos, como efeito da condenação criminal, certamente não podem ter um direito ainda maior, como o direito de ser membro de alguma autoridade eletiva nacional ou local, ou de intervir na nomeação dela. Daí a interpretação que se buscou dar
para compatibilizar o que dispõe o artigo 15, inciso 3º da Constituição, em combinação com o inciso 6º do artigo 55 e o seu parágrafo 2º. Isso vai constar do meu voto, não é? Já expus essas razões. E devo destacar, senhor presidente, que ainda que, e tudo indica que não irá mais prevalecer essa posição, pelo que resulta deste julgamento, mas o fato é que os parlamentares, membros do Congresso Nacional, sejam eles deputados federais ou senadores da República, mesmo que não sofram uma perda de mandato, não estão imunes ao cumprimento da pena de prisão. O precedente claro fixado no caso Dona Donde, que foi relatora, a eminente ministra Carmen Lúcia, esse precedente é muito claro e realmente deixa evidente que, embora o congressista tenha aquilo que os autores americanos chamam de freedom from arrest, ele goza de um estado de relativa incoercibilidade pessoal, na medida em que só pode ser preso em flagrante, ele não está sujeito a outras modalidades de prisão cautelar. Basta verificar o que diz o artigo 53, que permite apenas a prisão em flagrante delito e, assim mesmo, se tratar de delito inafiançável. E, de qualquer maneira, caberá, não, muito menos ao Poder Judiciário e muito mais à Casa Legislativa, a que pertence o parlamentar preso em flagrante por delito inafiançável, determinar se deve ou não continuar preso. Não é? Isso é o que consta expressamente da Constituição, do seu artigo 55. Agora, tratando-se de prisão penal, não de prisão meramente cautelar, mas de prisão penal, o chamado cárcer ad penam, portanto, como resultado de uma condenação transitada em julgado, mesmo detendo a titularidade de um mandato eletivo, mesmo tratando-se de um parlamentar integrante do Congresso Nacional, não tem imunidade constitucional a essa modalidade de prisão. Portanto, poderá sim ser efetivamente recolhido ao sistema prisional para o desconto efetivo da pena que lhe foi imposta. Desse modo, senhor presidente, com essas considerações, eu então acompanho neste ponto específico, a divergência iniciada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, acompanhada pelo eminente ministro Marco Aurélio. E, nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Da ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência ajustou o voto ao do ministro Toffoli com relação à multa? Foi isso? Com relação à multa, por causa dos valores, e aí eu adotei o fundamento, sim, que eram muito próximos, e adotei o fundamento. Portanto, estamos em sintonia tranquila relativa a isso. Bem, eu adoto, com relação à dosimetria, os mesmos fundamentos, os mesmos critérios, os mesmos modos de cálculo da ministra relatora. Com relação à multa, igualmente, já que Sua Excelência reajustou o seu voto, não é? Ao do ministro Toffoli. Em termos de valores, não havia quase que diferença nenhuma. O fundamento é que, no meu caso, eu tinha adotado o do regime geral e aí entendi que estava correto, que era o regime próprio e, portanto, pelo valor auferível a partir dos contratos licitados. Então, com relação à multa, acompanho relatora e revisor. Com relação à perda do mandato, eu me limito a requerer, eu transcrevo na íntegra o voto que proferi sobre o tema na ação penal 470, reiterando a absoluta incompatibilidade do cumprimento de pena privativa de liberdade concomitantemente ao exercício de mandato eletivo de natureza nacional. Proclamo o resultado.
Com relação ao réu Ivo Cassol, nós temos a seguinte situação: pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias. Temos os votos da relatora, do ministro Gilmar Mendes e do presidente. 4 anos. Ministro Celso de Mello. E do ministro Celso de Mello. Temos, portanto, 4 votos. Também temos 4 votos pela pena de 4 anos, 8 meses, 26 dias. Ministros Dias Toffoli, Teori Zavascki, Rosa Weber e Gilmar Mendes. 4 anos e 5 meses e 90 dias, temos 2 votos. Ministro Barroso e ministro Lewandowski. Não, é ali. E, isoladamente, temos o ministro Marco Aurélio com a pena de 8 anos e 10 meses. Temos uma situação de empate. O meu voto, presidente, o meu voto, como eu apelo em quantitativo maior, ele se soma. Se soma ao voto da relatora. Ao voto da relatora. Neste caso, portanto, prevalece o voto da relatora, em razão do fato de que o voto do ministro Marco Aurélio sobejava em muito voto de Sua Excelência. Senhor presidente, senhor presidente, me perdoe, mas eu não compreendi bem. Quais os votos que acompanharam a relatora? A relatora. Ministro Celso de Mello, Gilmar Mendes. Gilmar. É que o ministro Gilmar foi Vossa Excelência computou acompanhando o ministro Toffoli. Não, o ministro Gilmar, que eu me lembro, acompanhou na dosimetria o meu voto. Aí altera, Vossa Excelência fez essa Então é o contrário. Eu tenho aqui anotado. Ministro Celso, relatora, ministro Celso de Mello, presidente, ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, em maior extensão. Dois votos isolados, o ministro Barroso. Sim. Não, o ministro Marco Sim. Aurélio, voto isolado. O ministro Barroso, o Ministro Barroso. Eu acho que o meu voto. Sim. Acho que o meu voto e do ministro Lewandowski se somam ao do ministro Toffoli, porque são inferiores. foi acompanhado pela ministra Rosa, pelo ministro Teori. E agora não tenho absoluta certeza, mas eu O voto. Sim, mas Não, o que tem aqui o de Vossa Excelência, do ministro Teori, da ministra Rosa e do ministro Gilmar. 4 votos. 4 votos. Tem 2 que são mais favoráveis ao réu do que esses, que são ministro Barroso e ministro Lewandowski. Aí se soma o voto do revisor. Tem razão. 6 votos. Prevalece, então, o voto do ministro Voto do ministro revisor. Quanto à dosimetria da pena. Sim. Quanto à dosimetria Prevalece, da portanto, pena, a pena de 4 que anos. fica 4 anos, 8 8 meses e 26 dias. 6 dias. A multa em regime semiaberto. Em regime semiaberto. A multa é por maioria e o regime semiaberto é unânime. Sem perda de mandato. Semiaberto. Com relação à multa, ministro Toffoli, ministro Toffoli, qual o valor da multa? A multa eu já fiz a leitura, senhor presidente, posso voltar. Basta dizer o valor da multa. 3% da vantagem auferida. Mas ele tem que ser fixado em valores. Sim, sim, sim. E aí... R$ 201.000, R$ 817,05, monetariamente atualizada a partir da formalização de cada um dos contratos impugnados e revertidos à fazenda do município de Rolim de Moura. De Rolim de Moura. 201 mil, multa no valor de 217,05 reais e 5 centavos. Para os 3 presidentes. E revertidas não, em só para o favor Ivo Cassol. para o município de Rolim de Moura. Esse para o Ivo, né? Os outros 2 é um pouco menor, né? Com relação ao segundo réu, Salomão Silveira, nós temos também a mesma, 5 anos, é o voto da relatora, o ministro Celso, a mesma situação. Prevalece, portanto, o voto do ministro Dias Toffoli, de 4 anos, 8 meses. Que aqui é 4 anos, 8 meses e 26 dias. Há uma diferença na multa em relação ao Salomão. E a multa? A multa final, R$ 134.500
544,70, também atualizada monetariamente e também reversível ao cofre do município. Vossa Excelência pode repetir o valor? 134 mil reais. Multa de 134 mil reais. 134.544 reais e 70 centavos reajustáveis e a serem revertidos à Prefeitura Fazenda de Rolim de Moura, Rondônia. Ministros Teori Zavascki, ministro Lewandowski e ministro Marco Aurélio não aplicam a pena de multa. Quanto ao réu Herodi Mat, temos também a mesma situação. Prevalece a pena do revisor, de 4 anos, 8 meses e 26 dias, e a pena de multa... A mesma do Salomão, é a mesma. R$ 134.544,70. Multa no valor de R$ 134.544,70, reajustáveis e... Em todos os casos, o regime é semiaberto. Rolim de Moura. Em todos os casos, o regime é semiaberto. Sim. Aplicável um regime semiaberto em todos os casos. E se perda da função ou do cargo do Salomão e do Herodi. Olha a incoerência, não é? Nós decretamos a perda do cargo dos servidores públicos, mas não decretamos a perda do mandato dos parlamentares. Em contrapreço. Porque o Estatuto Constitucional são representantes do povo, da soberania popular. E o Estatuto tem um regime legal próprio. Pois é, não se trata de regime. Pune-se de maneira mais grave quem exerce a responsabilidade maior. Essa deve ser a regra. Que há séculos é o princípio da responsabilidade aos detentores de mandato popular. Quanto mais elevada a responsabilidade, maior deve ser a punição. E não o contrário. Esse é o erro da nossa República. Com relação a Herodi Mat, a mesma pena privativa de liberdade e a mesma multa. Com relação à perda do mandato político, por maioria, decidiu-se pela aplicação do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. Inciso 6º. Perdão. Inciso 6º, parágrafo 2º da Constituição. Acho que é só e isso. ainda, presidente, talvez fosse importante na proclamação constar que, com a condenação... Vencidos com relação à perda do mandato, os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e presidente. E que a data de hoje, que é a data do julgamento condenatório, faz com que cesse qualquer causa de interrupção. A data é de hoje. Presidente, eu peço vênia para ficar vencido no particular, porque a nova lei que alterou o 117 exige a publicação da decisão e não a simples publicidade do julgamento. Por isso que quando eu fiz referência, eu falei a maioria já sem dúvidas. A maioria. Ficou reconhecida a interrupção... que é da data do julgamento. A incidência da interrupção da prescrição na data de hoje. Vencido ministro Marco. Tudo está encerrado.